Well, ladies and gentlemen, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast, Mospod, os muito maus. Eu quero começar por fazer um agradecimento especial a todos vós que têm nos acompanhado, que têm subscrito ao nosso canal, que têm partilhado o nosso conteúdo, que têm nos ajudado a crescer. Estamos a caminho de cerca de 35 mil subscritores do nosso canal. Se ainda não subscreveu, por favor, faça já. Estamos a caminho de 100 episódios, um grande marco para nós, motivo de muito orgulho, satisfação, muitas conversas que já cá tivemos com pessoas conhecidas, outras desconhecidas, famosas, anônimas, com o principal objetivo que foi sempre para nós sair da nossa zona de conforto para uma zona de confronto. E muito grato a vós pelo suporte, esperamos contar sempre convosco. E esta vez a conversa é com mais alguém que sempre despertou uma curiosidade em mim, principalmente por causa das suas abordagens incisivas em determinados assuntos. Alguém que, quando olho, sinto que me parece uma pessoa muito prática, muito pragmática, muito direta, muito sem rodeio. Está em frente de uma organização que desperta em nós alguma segurança, alguma credibilidade, alguma esperança, que é o CIP, Centro de Integridade Pública. E, senhoras e senhores, sem longas demoras, o senhor Edson Cortês. Edson, bem-vindos aqui ao podcast Mospod. Edson veio... a conversa com Edson para estar aqui neste podcast. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho que estamos a gravar, então conversei com ele semana passada, se não me engano, por intermédio do nosso amigo, já um dos convidados residentes aqui do podcast, o Dr. Helder Nhamas. Facilitou logo o contacto, o Edson também prontificou-se para estar aqui e vamos ter uma conversa, Edson. Edson, explica-me quem é o Edson, como é que o Edson hoje está em frente do CIP. CIP é isto que a gente vê na televisão, vemos nos mídias, vemos que é uma organização que está a ser, que tem cabeças à frente muito, posso dizer que é o caso do Dr. Novonga e o Edson Cortês e a Sheila Wilson também, por exemplo, que são as figuras que dão as caras, são mais, mais famosas do CIP. Então quero saber do Edson o que é o CIP, como é que tu entras no CIP, o que é que vocês fazem. Explica-me isso, troca-me lá isso tudo em moedas, põe lá aqui em cima da mesa para nós aprendermos convosco. What is your purpose? Qual é o vosso objetivo? Quais são os passos para frente? Quais são as tuas análises, perspectivas, os demônios, os anjos todos? Vamos discutir eles aqui. Obrigado pelo convite para estar no vosso podcast. Eu sou Edson Cortês, sou moçambicano, 46 anos, nascido em Climane, na Zambésia, e sou membro fundador do Centro de Integridade Pública, CIP. O CIP é uma organização não governamental moçambicana, fundada por jovens, que este ano completou 20 anos. 20 anos. Fundada por jovens moçambicanos. O precursor do CIP foi o jornalista Marcelo Moss, acho que devem conhecer, o diretor da Carta de Moçambique. Foi também o primeiro diretor do CIP, depois de seguida seguiu Adriano Novonga, que esteve lá durante 6 anos, e agora estou eu como diretor do CIP. A história em comum, como nos conhecemos, todos nós, a maior parte dos membros fundadores do CIP, foram colegas de faculdade na extinta Unidade de Formação e Investigação em Ciências Sociais, o FIX,
na Universidade Eduardo Mondlane. Foi lá onde o Marcelo Mosso conheceu o Adriano Novunga. Eu conheci Marcelo Mosso por outros caminhos, fomos vizinhos e daí saiu a amizade. E quando o Marcelo começou a desenhar o projeto, que era o CIP, uma das pessoas que ele abordou e convidou fui eu. E de lá, em 2005, registámos o CIP e o resto é a história que mais ou menos todo mundo que segue os assuntos ligados à economia política de Moçambique sabe. Hoje já se passam 20 anos, é uma organização que tende a fazer pesquisa baseada nas evidências, tende a fazer advocacia baseada nas evidências feitas pela pesquisa. Pesquisamos bastante e tentamos ter um grupo de jovens formados em Moçambique que tenham capacidade de análise, de pesquisa, para depois trazer isto a público. E eu sei que algumas pessoas, quando fazem a crítica ao CIP, dizem que nós às vezes parecemos imprensa ou jornais ou televisão, mas a verdade é que nós reparamos que em Moçambique a cultura, também a nível mundial, né? A cultura da leitura tem reduzido bastante significativamente. E se tu fazes uma investigação e não trazes conteúdo audiovisual, corres o risco de ninguém ler assuntos bastante importantes. E por via desse facto, nos últimos tempos, nós viramos para trazer conteúdos audiovisuais na nossa pesquisa. Podemos escrever artigos ou relatórios, mas tentamos, sempre que possível, complementar com a dimensão audiovisual, porque num vídeo que alguém baixa no WhatsApp de 1 minuto, podemos contar uma história de um relatório de 30 páginas. Pouca gente vai ler um relatório de 30 páginas, mas muita gente pode ver um vídeo de 1 minuto a contar exatamente o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu. E vou dar um exemplo. No ano passado nós publicamos uma pesquisa sobre o desperdício que foi a construção do aeroporto de Chongqing. O aeroporto de Xanquistissano. Não, Filipe Nussi. Eu lembro-me dos meus colegas saírem de avião, escreveram um relatório, mas eles saíram de avião e filmaram, fizeram vídeos em Maputo, foram até Chimoio e disseram: estamos a descer em Chimoio, onde vamos fazer a escala. E depois voltaram para Xai-Xai, para Chongqing, onde aterraram. Eles iam, mas o voo primeiro vai para Chimoio. Depois eles voltam para aquilo. E de seguida, dias depois, os meus colegas pegaram num carro e foram a Xai-Xai de carro. E mostraram a equipa que faz a gestão, o manuseamento do avião quando chega, que também ia de carro de Maputo para Xai-Xai para receber o avião que está a vir de Chimoio, que saiu de Maputo. Então, ao leres o documento, não tens, calhar, a real dimensão exato, do que sentires com experiência, veres ali alguém a dizer. E ao ver o vídeo está no nosso canal de YouTube, a reportagem. Ao ver a reportagem, acho que tinha uns 15, 20 minutos, tivemos mais de 100 mil visualizações. E as pessoas têm a ideia clara do desperdício que é. E perguntam-se: mas como é que os governantes deste país tiveram aceitam, fazem isto assim? Exatamente. Mas a mesma coisa escrita, as pessoas poderiam não ter a dimensão do gasto que ali está na construção daquele aeroporto. Então, nós tentamos fazer o casamento entre estas duas perspectivas. É uma forma de tentar fazer advocacia, sensibilizar e mostrar às pessoas o problema. Sem dúvida que é o caminho certo, nos dias de hoje. Quer dizer, até eu acho, tenho uma outra visão, assim, falaste que as pessoas que perderam um bocado aquele hábito da leitura. Sim, perderam, estilo hábito da leitura, aquele de pegar um jornal, algo físico, palpável,
mas estão a ler um pouco mais nas telinhas. Exato. Yeah. Estão a ler um pouco mais nas telinhas e pronto. E ler na telinha, se não for acompanhado de um vídeo, de uma coisa assim, não tem impacto, não tem... E foi muito notável isto aqui na altura das manifestações, quando tínhamos a Sheila ali na rua a fazer. Acho que as pessoas visualizavam mais as lives dela do que das próprias televisões e outras coisas. Exatamente. Hoje em dia, acho que as televisões ainda têm um papel, mas os conteúdos informativos que a gente tem acesso nas plataformas das redes sociais, efetivamente, se no final do dia tu perdes o telejornal, não te sentes tão desinformado como há 10, 15 anos atrás, que tu, se perdesse o telejornal, achavas que Perdeste tudo. perdeste tudo. Já Então, não tens hipótese de ver amanhã, não tens exato. como. Então, hoje, tens os reels e as flashes, tudo está ali de uma Exato. forma mesmo tão agressiva, que não deixa escapar, querendo como não, tu és absorvido por isso. yeah. Meu, então agora, 20 anos no CIP, pesquisas e pesquisas. Como é que vou-te fazer esta pergunta, Edson? Ok. O que há de bom? O que tu podes dizer que nestes teus 20 anos de participação no CIP, tu viste de bom ou que te deixou com uma esperança, alguma coisa que disseste que fizemos de bem, que está feito, de qual tu podes te orgulhar? Bem, antes de mais, deixa-me realçar que o CIP tem 20 anos, mas eu não estou a trabalhar no CIP durante esses 20 anos. Ok. Estou acho que 2013, 14. Mas eu acho que o CIP já fez muitas e boas coisas neste país, para o país. Não, não estou-me a referir ao não, CIP em particular, estou a referir ao país, daquilo que tu viste, que foram as intervenções do CIP nestes 20 anos, por exemplo, onde tivemos um relatório positivo ou alguma coisa que tu pudesses te orgulhar, ok, é uma coisa que se destaca pela positiva? Do país, bem, há muitas coisas que que estão nos vossos relatórios. Sim, nós, por exemplo, no CIP, quando o CIP começou em Moçambique, não havia uma legislação de combate ou luta contra a corrupção. Okay. E uma das coisas que nós fomos pressionando foi para que existisse uma legislação que olhasse para isso. E hoje temos uma legislação, pode-se dizer que, bem, não é cumprida a letra, não há pressão para que a legislação seja de facto uma espécie de guia orientador da conduta dos funcionários públicos e titulares de cargos públicos. Isso é outra coisa. Mas existe uma legislação, algo que em 2005 não existia. Então isso é algo que podemos nos congratular e dizer que estamos no bom caminho. Boa. E em termos de legislação, Moçambique até tem muitas boas leis. O problema é que a lei não é para todos. Dependendo de quem tu és, da posição que ocupas na sociedade, do poder financeiro ou político que tenhas, a lei não vai atrás de ti. Nós vimos isso agora nas eleições, em 2023 e 2024. O CIP tem um programa sobre eleições. Sim. E que faz a monitoria do processo eleitoral em todo o país, com mais de 600, 700 tal observadores. E há vários ilícitos eleitorais que, mais uma vez, por via dos telemóveis, nós conseguimos reportar, publicar a tempo e horas. E as pessoas que cometeram esses ilícitos, que na lei está previsto que são ilícitos eleitorais e devem ser punidos nos termos da lei, as pessoas não houve responsabilização. E quando não tens a responsabilização, ou a impunidade total. Exatamente, as pessoas sentem que podem voltar a fazer nada acontece a eles. Então, se nada acontece, eu posso prevaricar, dependendo estou a prevaricar em a favor de quem
posso voltar a cometer os mesmos atos e nada acontece. E, neste momento, nós vemos várias pessoas que cometeram ilícitos eleitorais pelo país que os tribunais não foram perseguidos. A própria polícia, elementos da polícia, foram encontrados em situações flagrantes de ilícitos eleitorais que nada aconteceu. Então, temos uma legislação muito bom. O país evoluiu bastante em termos legislativos, com legislação que se compara às boas práticas ou a países mais desenvolvidos que nós. Porém, o cumprimento dessa legislação é bastante fraco. Epa, Edson, é isto. Quer dizer, esta falta de responsabilização, para ti, já tivemos 50 anos de independência, ok? 50 anos é praticamente nossa idade. Tu 46, eu 48. Man, eu, sinceramente falando, por mim, eu acho que nós não avançamos nada, John. Eu digo isso logo porque, para mim, 2 fatores principais que são os marcos: educação e saúde. Logo, até hoje temos crianças no chão, temos um sistema de saúde precário. Regredimos praticamente. Para ti, o que é que tu achas dos próximos 50 anos, man? Que serão... Temos chances de tornar realmente esta potência que a gente almeja, que a gente cresceu ouvindo dizer que Moçambique é ou pode? Bem, eu concordo contigo que a saúde e a educação em Moçambique regrediu bastante. Eu lembro-me, no nosso tempo de escola, não havia escolas privadas. Nem hospitais privados. Nem hospitais privados. Era tudo público. O país era muito mais pobre, mas dentro desse quadro de pobreza generalizada, havia alguma qualidade. Os pilares sólidos mesmo. Qualidade na educação e na saúde. Eu fiz toda a escola, todo o ensino em Moçambique, no ensino público, até sair para fazer mestrado. Eu também fiz tudo, até entrar na faculdade do ISPO. Então, tudo foi feito no ensino público. E acho que era um ensino que, bem, eu quando fui estudar fora, não tinha, ao lado de pessoas que vinham de outros países do mundo, eu não ficava... Tinha um déficit assim muito grande, né? Exatamente. Não me sentia como uma pessoa com algum déficit acadêmico, fruto do meu percurso de ensino. Então, acho eu que tínhamos já alguma qualidade. Hoje em dia... Espera, deixa eu só te lembrar. E uma outra coisa boa que me faz lembrar, nostálgico desses tempos, para mim, era o fato de que nós partilhávamos as mesmas escolas com os filhos dos dirigentes, mano. Sim. Estás a ver? Hoje fazem parte algumas dessas pessoas do meu ciclo de amizades. Mas nos dias de hoje, bro, já há uma separação logo. Tu não vais apanhar mais filhos de dirigentes em escolas públicas. Podem-se contar, talvez, os que ainda estão lá, porque se calhar os pais ainda não atingiram uma outra coisa com aquele logo, filho, muda-te. Sim, então hoje em dia colocar o seu filho a estudar na escola pública é um autêntico ato de suicídio, porque não tem qualidade, não há qualidade. E nós vemos os vídeos que circulam nas redes sociais. Pleno 2025. Estudantes da 7ª ou 8ª classe que não conseguem fazer contas de aritmética simples, não conseguem ler como deve ser. Obviamente aumentou-se o número de escolas. Sim, aumentou-se, mas o aumento do número de escolas não refletiu-se na qualidade do ensino. E
Se não temos um ensino com qualidade, se não temos uma saúde com qualidade, não somos competitivos. No mundo atual, saber Estão-nos a treinar para sermos mais burros. o domínio da ciência é que faz a diferença. E se não temos esse domínio, é difícil sermos competitivos. Quando vêm expatriados para trabalhar em Moçambique, é difícil sermos competitivos com os países da região austral da África, é difícil ser competitivos. Falando nisso, veja lá este disparate. Hein? Disparate quer dizer, na minha cabeça é assim que eu vejo. Moçambique é o único país aqui da zona que não tem o inglês como uma língua primária. Todos os nossos países vizinhos, John, falam inglês. Sim, isso. Todos os nossos países vizinhos, o único que está em português é aquele que está lá encostado do outro lado, Angola. Lá. Mas tirando isto, daqui para aqui, mano. E aqui querem te ensinar inglês, dão em que classe? Começa a introdução de curso de inglês é que sexta classe, nem sei. Sim, então a qualidade do nosso ensino regrediu. Se há ganhos com a nossa independência, claro que há. Somos independentes, somos um país soberano, temos, entre aspas, o controle dos nossos destinos. Anteriormente, os destinos de Moçambique não estavam nas mãos dos moçambicanos. Hoje, o destino de Moçambique está nas mãos dos moçambicanos. Cabe a nós, como moçambicanos, decidirmos aquilo que queremos ser nos próximos 50 anos. Mas aí está. Não se pode pensar que esse destino do país está na mão de um grupinho de moçambicanos. Tem que estar na mão de todos os moçambicanos. E quando eu digo um grupinho de moçambicanos, é porque há um grupo de cidadãos que pensa que o país é deles. E cada vez que a gente aparece com uma retórica diferente daquela que eles têm na sua mente como a retórica que deve ser seguida que deve ser seguida, eles entram. O discurso contraditório é algo inaceitável. Mas não há nação no mundo que se faça sem o debate de ideias e sem o progresso e o desenvolvimento é construído através do debate de ideias, debate de argumentos, para que se possa chegar a um consenso sobre o que é que se pretende. E tendo os moçambicanos, sendo os moçambicanos um país soberano, sendo 35 milhões, 33, não sei qual é. Quase 35. A verdade é que temos que sentar e falar sobre o que é que a gente pretende para o nosso país. E isso não pode ser algo que os políticos pensam que é um monopólio deles. E quando digo os políticos no partido no poder em Moçambique, a Frelimo, não podem pensar que isto aqui é um monopólio nosso, nós é que dizemos o que é que deve ser o futuro desta nação. Não, isto tem que ser um debate aberto. Nós agora estamos a ouvir a ideia de um diálogo inclusivo, mas que quando começam a fazer o tal do diálogo inclusivo já começam a excluir partes. Quando a gente quer falar, dizer vamos ter um diálogo inclusivo, remete-nos a meter toda a gente, a participação de todos. E acho que se despirmos as capas ou as cores partidárias, acho que é consenso geral que os 50 anos não foram muito bons. Foram 50 anos onde tivemos a guerra civil, porque não nos entendemos. Porque se tivéssemos falado e entendido, poderíamos ter evitado uma guerra civil. Podem dizer que houve influência externa, mas ninguém entra na nossa casa para nos manipular se a gente estiver de bem um com o outro. Então, para sermos manipulados, quer dizer que temos que deixar alguma coisa aberta. Há descontentamento interno. Então, tivemos 50 anos onde tivemos guerra civil, mais de 1 milhão de mortos. Isso é muito.
mais de 1 milhão de mortes. Tivemos um processo de paz, onde escamoteamos as causas dessa guerra, nunca conversamos, nunca saramos as feridas. Passamos para um processo democrático, onde a tal da democracia, o vencedor leva tudo, e um vencedor que é totalmente antidemocrático ganha eleições por via de fraude, mata quando as pessoas vão à rua e querem mostrar a sua indignação porque não votaram neles. Para ele assumir que está a conversar e está a ter diálogo com os outros é algo fora do seu cabimento, não consegue perceber isso. Acho que é dar um passo atrás no seu mindset. Se nós formos para os próximos 50 anos neste tipo de mentalidade, nesta forma de agir, eu penso que vamos hipotecar o país. E o país não se pode permitir há mais de 50 anos de guerras, misérias, doenças, educação de péssima qualidade, saúde de péssima qualidade. Um país que importa absolutamente tudo. Tudo. Moçambique importa absolutamente tudo. Um país com tanta terra fértil, tanta água, localizado geograficamente solos, para não... e ficamos sempre nesse potencial que nunca é concretizado. E não podemos ter um potencial não concretizado. Não podemos continuar um país onde guerrinhas entre diferentes grupos adia a prosperidade e, acima de tudo, adia o sonho de milhões de moçambicanos. Porque os moçambicanos, e falo vendo aquilo que acontece na rua, e também por mim, eu não quero ser milionário, mas eu quero saber que posso estar doente, ir ao hospital central e ficar de baixa e não ter problema. Eu acho que é vergonhoso, 50 anos depois, até pessoas que eu considero da classe média, cada vez que o seu filho, o seu pai, seu irmão, seu tio fica doente, temos que expor a enfermidade do nosso ente e pedir solidariedade para mandarmos o nosso ente para a Índia, para a África do Sul, para não sei o quê, porque os nossos hospitais não têm qualidade. E quando tu não investes na educação, acho que as elites deste país pensam que quando eu tiver este problema, eu pego em mim, vou de avião e vou para a Índia, para Portugal ou para a África do Sul. E a custo zero, praticamente. Sim, mas eles pensam isso. Só que um infortúnio, a doença, os acidentes não se programam, às vezes. Yeah. Tu podes estar na 24 de julho, cruzamento com a Vladimir Lenin, à noite. Pimba. Vem um carro, corta a tua prioridade e pimba. As pessoas que vão, é filho de alguém da elite, muito rico, poderoso, mas as pessoas que vêm e pegam a pessoa para ajudá-lo. Muito longe, Edson. Agora, recentemente, perdemos aquele senhor Cachamila, não é isso? Nas conversas, diziam-se nos bares, estamos ali, estava cheio de dinheiro, podia ser considerado talvez uma das pessoas mais ricas do país. Sim. E de repente, Então, as pessoas que vierem te ajudar não vão saber do teu rendimento. Vão pegar em ti, vão meter no carro mais próximo e levam ao Banco de Socorros do Hospital Militar. A forma como pegam em ti no primeiro momento após o acidente. Sou eu um exemplo disso. Não é que qualquer pessoa possa pegar. Às vezes, a forma como pegam em ti pode agravar lesões. Claramente. Então, é preciso que haja ambulância. A ambulância chegue com pessoas preparadas para imobilizá-lo, para pegarem em si, meterem na ambulância, levarem. E esse tratamento faz a diferença entre
pode fazer a diferença entre a vida e a morte, Muito bem entre uma dito. lesão definitiva e uma lesão recuperável, tudo isso. Mas quando você acha que investir na educação e saúde do teu país é marginal, porque eu tenho dinheiro suficiente e vou mandar os meus filhos para fora, vou viver fora, quando eu tiver aquilo vou para fora. A verdade é que isso pode acontecer contigo. E aquilo que você marginalizou quando tinha poder de decisão, você marginalizou, depois virar-se contra si. Então, 50 anos a ser transportado nos carros como My Love, quando os nossos ministros, o nosso governo, cada vez que sobe ao poder, dão-se, oferecem-se Toyota Land Cruiser, VX, VXR, GX, V12, não sei o que, que custa 12 milhões, 15 milhões de meticagem. Só o consumo de combustível daquilo e estas então, coisas isso todas. aí eu acho que se for 50 anos mais disso, mais de quase o mesmo, a probabilidade é que teremos mais tensões, mais conflitos e eventualmente mais guerras, porque as pessoas não podem mais estar... e temos guerra no Moçambique, temos guerra no Cabo Delgado. E as pessoas não podem estar mais a viver na expectativa de dizerem não, os recursos naturais temos onde vir. E quando começarem a explorar, já temos essa zona a explorar gás há mais de quase 20 anos, gás em Inhambane. Será que a vida das pessoas mudou? Não, Temos esse já contrato a dessa Coral zona já Sul. sabemos que já deu muito de falar. Sim, e temos a Coral Sul a explorar com um barco no alto mar a tirar petróleo em Cabo Delgado há 2 anos quase. Mudou alguma coisa? Não. É provável que a Total comece. Vai mudar alguma coisa? Provavelmente nada. Então, se forem mais 50 anos disso, Epá, mano, eu até nem vou. ninguém Fico está a imaginar interessado. aqueles contratos daquelas mineradoras, esses rubis e tudo isso que estão a ser vendidos. Depois aparece também o chefe de Estado a dizer que epa, vamos renegociar, está-se a estudar a renegociação destes grandes contratos. O que quer dizer isso aí? Bem, isso quer dizer que alguém que fez mal os contratos no início. E isso foi uma das lutas do CIP. Em 2013, 14, o Adriano, acho que o Adriano já era diretor, Adriano Vunga já era diretor do CIP. E uma das lutas foi, Adriano conseguiu, o CIP publicou os contratos da indústria extrativa, alguns dos contratos, e muitos desses contratos eram perniciosos. E isso é outro problema do secretismo. Ninguém sabe tudo. Se tu abriste e debateres com mais pessoas sobre, vamos lá dizer, tu estás para fazer um business com alguém, se tu abrires a possibilidade de ouvires dentro da tua família opiniões sobre esse negócio, é provável que apareça a tu uma ideia que nunca tivesses pensado. Mas isso é um business privado. Nós estamos a falar de um negócio que não é privado, é público. Podem dizer, bem, a empresa, esse negócio é de uma empresa com o Estado moçambicano. O Estado moçambicano não é um conjunto de indivíduos. Leva ao parlamento, Que estão ali debate, para representar. apresenta. Exatamente. Porque as pessoas que estão em frente do nosso Estado não são... Eu sempre fui contra aquela ideia de... Isso desde o nosso tempo de infância. Papá Samora, papá Chissano, papá Gebuza. Aqueles senhores não são nossos pais. Eu sempre fui contra essa ideia. A gente ainda conseguíamos aceitar até por tempo papá Samora, né? Mas não era nosso pai. Era o presidente da nossa república. Era o herói, mano. Papá Samora foi... Sim, é que dos 10 milhões naquela altura, ou dos 20, 30 milhões hoje, não podemos todos ir à ponta vermelha e sermos presidentes. Então o nosso poder, nós delegamos parte do nosso poder a alguém para nos representar. Então, neste momento, o sistema democrático permite eleições. Nós dizemos,
Aparecem pessoas que dizem se propõem-se a dirigir o país, nós vamos votar nas ideias que as pessoas apresentam, há alguém que é escolhido, mas essa pessoa não pode pensar que é o mais inteligente dos moçambicanos. Não, você não é o mais inteligente dos moçambicanos. Você é aquele que apresentou-se à frente, e então no caso da Frelimo nem pode-se outorgar isso, porque sabemos como é que são escolhidas as pessoas para... Todos nós sabemos como foi escolhido o presidente News. Vimos como foi escolhido o presidente Chapo. Então, sabemos isso aí, não é? Vimos como foi escolhido Guebuza. Sabemos, não é nenhum aquilo, não era nenhum deles era dos mais brilhantes membros do partido. Houve interesses que indicaram essas pessoas. Sendo assim, estando naquele cargo, aquela pessoa tem também responsabilidade para conosco. Nós lhe delegamos o nosso poder, não é nosso pai. Delegamos o poder a ele. Ele, como titular de cargo público, como presidente da República, deve nos satisfazer. Não é pensar que está a lidar na sua capoeira. Não. Deve nos responder e dizer o que anda a fazer. Ele não pode negociar com o Total. Tipo, é casa dele. Negócio privado. Não pode fazer dívidas ocultas, porque depois Estado, meteram-nos no buraco que nos meteram. O país nunca mais voltou a ser o mesmo depois daquele negócio. Então, tem que haver responsabilização. E tem que saber que aqui não isto aqui não é minha capoeira. Não. Isto é o Estado moçambicano. Há interesses do Estado que devem ser salvaguardados. Então, e creio que Mano, só lá te interromper uma coisa. Falaste em responsabilização, veio-me um pensamento assim rápido, mas não perde o teu feeling, é? Estes que foram agora, que saíram de liberdade condicional lá do caso das dívidas ocultas, acabou a responsabilização? Bem, o que se espera é sair condicional, dizem bom comportamento e tem que Quanto tempo ficaram lá dentro? 7, 8 anos? 8 anos. 8 anos, mas há pessoas com crimes que cometeram crimes muito com muito menor impacto, que nunca tiveram acesso a essa liberdade condicional. Ainda há dias recebi no CIP alguém que veio reclamar o facto de algumas prisioneiras na cadeia civil já terem cumprido mais da metade da pena e não serem aceitos saírem em condicional. Por quê? Porque não têm as famílias com o poder financeiro que os arguidos das dívidas ocultas têm, porque não têm os argumentos políticos que os arguidos das dívidas ocultas têm, e essas pessoas continuam comigo. Aquilo que eu dizia há minutos atrás, que a lei em Moçambique, ela, consoante o teu poder político e econômico, para uns ela é forte e para outros não. Para uns é cumprida e para outros não. Então, é o que podemos assistir. Há pessoas que lesaram o Estado moçambicano e puseram o país de joelhos, desde as dívidas ocultas até hoje. O país nunca mais voltou a ser o mesmo. Isso é uma verdade que se diga. A economia de Moçambique caiu e nunca mais recuperou. Obviamente pode ser apontados outros fatores, a Covid, recessões da economia mundial, okay? E até a incapacidade interna, porque deve ser dita. Eu sempre digo que após a descoberta das dívidas ocultas, que o maior escândalo financeiro e de corrupção deste país, desde a sua independência, Moçambique, e as repercussões que as dívidas tiveram, Moçambique também teve o azar de ter os piores governos até hoje. Quer dizer, tivemos os escândalos das dívidas ocultas e depois tivemos o governo do presidente News. Os 10 anos do presidente News foi um desastre. Isso é a minha opinião. Os que não quiserem, eu sempre defendo a ideia de que estamos na Constituição está escrito que estamos num Estado de Direito. Cada um tem direito livre de expressão. A dizer o que pensa. Eu penso que os 10 anos do presidente News foram os piores.
Yeah. Para a lata de lixo. Foi mesmo horrível. Mas uma péssima governação, aliado a um desastre e as repercussões que tivemos, aquilo foram os ingredientes certos para pôr o país de joelhos no caos em que estamos. E nós estamos no caos. Agora, mano, uma outra questão, uma outra pergunta, uma hipótese, alguma coisa assim. Por exemplo, o que nós vemos, talvez em alguns países africanos até já tenha acontecido, eu não tenho domínio nem competência tal para se fazer, mas hipoteticamente pensando, alguma possibilidade, por exemplo, ok, novo governo, novo presidente no país, ok. Eles lá no ciclo deles, todos sabem quem é quem, né? Chegaram a um ponto de dizer que, mano, a partir de hoje, tolerância zero. Aquilo que você já fez, mano, vamos esquecer. A partir daqui para frente, mano, tem que ser diferente. E, por exemplo, saber que você falando X, Y ou Z, fez aquela bolada, sabemos que existe, o dinheiro está contigo. Mano, traz. Aplica aqui no país. E lavamos as mãos, esquecemos aquilo que você já levou, pronto. Existe, pensas em alguma hipótese, alguma possibilidade disso acontecer? Tu conheces aquela fala moçambicana, isto é vez. Yeah. Isto é vez. Tu achas mesmo que as pessoas que foram chamadas agora na vez de Chapo querem isso? Não, claro que não, isto é vez. Chegou a vez deles. De 10 em 10 anos, há um pessoal que pensa que chegou a sua vez. Por que quando chega a minha vez temos que esquecer tudo e dizer que agora vamos ser sérios? Enquanto no país tivermos essa mentalidade, eu não acredito que vai mudar. E, para além disso, eu não tenho nada a ver não tenho nenhum problema com o atual presidente da República. Não o conheço pessoalmente. Não sei que foi governador de Inhambane, mas no nosso sistema governativo é muito difícil avaliar as competências de um governador. Tu não tens termos de referência concretos para dizer que, bem, pelo menos a meu ver, posso estar enganado, não tens termos de referência concretos para dizer que, bem, nós pedimos isto ao governador e ele deu esses deliveries, deu esses resultados. Não. O governador, quando não consegue algo, tem poderes limitados. Agora, nos últimos 5 anos, com a introdução da ideia de secretário de Estado, pior ainda. Ficou quase que coartado, ficou um boneco ali. Exato. Mas mesmo antes, o governo central é que mandava as dotações orçamentárias, o dinheiro para o governo provincial e as direções provinciais executavam e ele tinha um espaço de manobra. Não é que o governador fosse impor tudo, estar ali, não, que fosse ideias, a última voz, né? E tivesse ideias e pudesse dizer para onde aplicar o orçamento, não sei o quê, como se fosse um Estado federal, né? Como os Estados Unidos ou o Brasil. Não, o governador não tem esse poder. Então fica difícil você ter uma ideia clara da performance de um governador, se ele é inteligente, se é pouco inteligente, se é competente, se não é. Isso é difícil fazer essa avaliação. Mensurar, né? Mas uma coisa que eu sei é que o atual presidente da República chegou ao poder dentro do seu partido na base de lutas entre grupos que o colocaram lá. Isso eu sei. Estilo, não era vontade dele estar ali a lutar. Ele quando chegou naquele conclave que foi escolhido como presidente, como candidato a presidente, nem ele, nem todos nós em Moçambique sabíamos que seria ele. Ele foi uma escolha que saiu dos constrangimentos, tensões e guerras que ali existiram entre diferentes grupos para se chegar à pessoa do atual presidente da República. Isso é uma verdade, isso é um facto. Porque lembra que havia o atual diretor-geral do CIS, Pacheco, havia o Basílio Monteiro, havia vários nomes que estavam aqui, na lista, mas que dizem, foi dito por pessoas que estiveram lá,
que o presidente Nilson não os aceitou. Até impôs o Roque Silva e não sei o quê. Toda essa história nós sabemos. Isto eu estou a dizer porque se esta pessoa chegou lá por via destes grupos, em algum momento estes grupos também vão pressioná-lo para ele dar o feedback que eles esperam Retribuir. ter. Obviamente. Você chegou aí, pusemos-te aí. Está na hora de também termos direito a sermos retribuídos pelo esforço que empreendemos para você estar aí. Então, a retribuição nunca será um processo transparente. Se entramos na lógica de retribuição porque nos te colocamos aí e mantivemos o estado de coisas, mesmo quando a sociedade de Moçambique estava a arder, nós mantivemos a posição de que vamos te colocar aí, você está aí. Quando o mar acalmou, você tem que retribuir-nos porque nós mantivemos as coisas. A gente, na polícia, a gente que foi usada, matou pessoas, fez 30 por uma linha para que as manifestações parassem. A senhora do Conselho Constitucional fez o seu papel. O presidente da CNE fez o seu papel. Dentro do partido, diferentes grupos fizeram o seu papel. Agora, estes grupos se têm que ser recompensados. Essa ideia de vamos acabar tudo, parar tudo e vamos começar de zero, não vai começar agora. Estes grupos vão olhar para ti dizendo, mas este está bom da tola. Aqui não vai parar aquilo. Tenho que ter time de a minha fatura. Submetemos a fatura e tem que sair o resultado do esforço que foi empreendido. Então, aí é difícil dizer que em algum momento, dentro deste quadro que eu apresentei, possa haver algum tipo de ideias do tipo, dentro do Partido Frelimo, vai chegar este o momento que vão dizer que acabou esta brincadeira de corrupção e vamos começar uma nova era. Tenho bastantes dúvidas. É porque a gênese está lá. A gênese do partido está lá. E eu, às vezes, quando vejo os discursos do presidente e a forma como ele fala, eu vejo que o presidente é fruto do Partido Frelimo. Aquele discurso é o fruto do Partido Frelimo. Há dias está a circular nas redes sociais agora uma entrevista na RTP, onde eu não conversei com o Venâncio. Não tivemos nenhuma. Aquilo é típico do Partido Frelimo. É típico do não partido. Aceitar, estilo ok, nós baixamos um bocadinho a nossa Nunca guarda. aceita. Não, é como se ele tivesse a amputar ao Partido Frelimo. Nunca reconhece nada. O Partido Frelimo não reconhece os 50 anos de gestão do país, com diferentes problemas que o país tem, que são visíveis, olha, não. Sempre foi a mão externa, foram interesses internacionais. E o nosso papel? Então nós somos atores passivos da história de Moçambique. O nosso papel como moçambicano. Qual é o teu papel como o partido que está no drive seat? Quem está a conduzir Moçambique? É a Frelimo. Sempre foi. Sim. Então, se você está no lugar de driver, como é que... Podemos dizer que é a mão externa que faz que não hajam carteiras na escola, que não hajam medicamentos nos hospitais. Quando a gente sabe que são os teus membros que cortam, junto com os chineses, cortam troncos de madeira em touro e exportam para fora. Quando a gente sabe, faz pesquisa e sabe que em Moçambique o Partido Frelimo importa agulhas, importa roupa de segunda mão, importa motorizados, importa não sei o quê, porque na legislação os partidos podem importar produtos, bens sem pagarem impostos. Importa carros, mete para alguns seus comerciantes venderem carros de segunda mão. Você está a acabar com a economia assim também. Você está a matar a economia.
Você que está no drive seat, você que tem que dizer que em Moçambique não se importa mais roupa de segunda mão. Por quê? Porque eu, a partir de hoje, sei que desde o tempo colonial importava-se, produzia-se algodão. E eu, a partir de hoje, vou dizer que em vez de dar isenções a essas multinacionais, Total, N, Sazol, não sei o que, vocês ou querem vir explorar o nosso recurso e pagam, ou então vão embora, não exploram nada. Isenções eu vou dar a um comércio, a um teste. Para quem precisa, não a quem tem taco, né? Não, o país pode dizer, eu vou dar isenções aqui. Vou chamar a testes, tipo da indústria têxtil do Vietnã. 10 tipos. Vou dizer a eles, vem construir fábrica em Moçambique, em Nampula, na Zambésia, em Secunda, algodão. Vamos fomentar o cultivo de algodão. Você vai ter as fábricas, o algodão vai ser processado aqui, você vai fazer vestuário, você vai dar 20 mil, 50 mil empregos diretos a pessoas. Vai revitalizar a indústria, vai revitalizar a economia. 50 mil trabalhos diretos, 70 mil, 80 mil ou 100 mil indiretos, a província, todo mundo. Este exército... Isso faz ficar tão off. Agora que falaste nisso... Este exército, só para... Guarda o que tens. Este exército de jovens que vem da minha província, Zambésia, que vem de Nampula, vem de Tete, para serem guardas, venderem crédito, venderem... Onde ficar lá nas suas províncias porque tem trabalho. Este é onde voltar, que estão aqui para lá. Exatamente. As pessoas não ficam no distrito, em Moçambique, porque não há nada, não há trabalho, não há oportunidades. Então, quem é culpado disso? Culpado é você que está a conduzir o carro. Não é MDM, não é Renamo, não é Venâncio. Você acha que a população votaria no Venâncio se visse o país já progredir? O Venâncio não era nada. Se as coisas falassem assim, né? Você não é que... Ações. Por que você rouba votos em 2023, 2024, Porque você sabe que não trabalha. Você não faz nada. E como você quer manter-se no poder, não fazendo nada, você tem que roubar votos. Porque se você trabalhasse, você não roubava votos. Sentia segurança, garantia. Claro, se você trabalha, você sabe. Quando uma equipa de futebol joga bem, não precisa dos árbitros. Você sabe que a minha equipa performa. E se a gente falhar é porque um jogo não correu tão bem. Mas na época vamos ganhar. Então, o que acontece é que eles estão no lugar do driver dos destinos deste país. Eles é que fazem as políticas públicas. Eles controlam o parlamento onde submetem propostas de lei e as leis são sempre aprovadas. Só aquilo. Mas quando tudo dá errado, quando o país está, não sei, não posso usar a expressão aqui, a M que é, o culpado é a mão externa, é esses da sociedade civil. Alô? Sempre temos outros, né? Quer dizer, você nunca faz autoavaliação. Você nunca se vê. Os outros é que são culpados. Então você está a fazer o quê? Se os outros são conseguiu que os outros fossem culpados. Se os outros são culpados e você que está a drivar o carro e continua a ter acidentes, então você está a fazer o quê? Sai lá daí. Deixa então outros aqui. O problema deste país é esse. Aquele que tem responsabilidades governativas, olhando os 50 anos, nunca se vê culpado de nada. Houve uma guerra civil? Não. Foi o regime do apartheid e a Guerra Fria. Foi não sei o que. Você sentou com o seu irmão moçambicano para falar e dizer que olha lá, vamos deixar de ser manipulados, o que você quer, o que vamos nos entender? Never. Saiu da guerra, fez democracia, ganha eleições com martelos, copo, mata pessoas, não sei o que. E isso de matar as pessoas após a eleição não é de hoje. Já, desde 99, não sei o que, sempre assim. Mata pessoas, porque esses... Cada vez que você... Eu disse aqui que eu estudei sempre em Moçambique. Mas cada vez que eu falo, exponho minhas ideias, em vez de ser este tipo é produto do ensino moçambicano, não. É a mão externa. É porque o doador quer que ele fale assim. Olha, desculpa lá, saindo à rua, você vê que as coisas não estão boas. O país não está bom.
milhares de moçambicanos estão a tentar ir para Portugal para ir trabalhar. É verdade, para irem Embora, fazerem trabalhos que lá são dignos. Então, milhares de moçambicanos. Por que o moçambicano está a ir embora? Está a ir embora porque aqui não vê oportunidade. Aqui só se ingra quem está ligado ao poder. E quando está ligado ao poder, não é que traga mais roube para criar riqueza. Não. Você rouba para criar pobreza. Para comprar 50 apartamentos. 50 apartamentos vai dar emprego a quem? Você rouba para ir ter apartamentos na África do Sul, em Lisboa, Madrid, New York, e para ir fumar charutos e gajas nas discotecas de Maputo. Estou a ir a 100 paus, 200 paus. Não cria emprego. Continuamos, vamos ao supermercado. Eu estive no Zimbábue. Estás a tomar pequeno almoço, a manteiga, made in Zimbábue. Sorvete, made in Zimbábue. O chá, Zimbábue. Tudo é do Zim. Todos os produtos. Se nós sairmos aqui, formos ao Shoprite, formos não sei o quê. Não apanha nada, não apanhas bro. nada. Não apanha nada. Nem vassoura, mano. Nem vassoura. Não apanhas nada, Moçambique. Absolutamente nada. Sabão ainda apanhas. Absolutamente. Quando houve manifestações, fecharam ali a fronteira de Ressano, começamos a ver tudo. Porque não há nada. Como é que tu, 50 anos depois, orgulhas-te? Nós já estamos a governar o país. Mas o país não produz absolutamente nada. Sabes, outra coisa agora que me deixa intrigado, assim, ficou... Mas antes queria te falar aquela cena que pensei, quando falaste desta cena dos vietnamitas, fábricas, eu disse, pô, eles conseguem pensar assim, para pôr uma Mosal aqui perto, a poluir esta cena há mais de quantos anos, livre de, isento de impostos, com regalias, com tudo aquilo. Custa aplicar a mesma cena para outro tipo de indústrias que é pá, como esta que estás a falar, meu. Não, isso dá muito trabalho. Pensar custa, né? Pensar não é coisa fácil. Então, esta gente às vezes pensar para o bem comum, não há incentivos. O melhor é pensar para o meu bolso. Então, e a verdade é que de repente somos todos cegos. Achamos que a grande cena para Moçambique é a indústria extrativa. Mas a indústria extrativa dá quantos empregos? Quantos moçambicanos trabalham na Sasol? Quantos moçambicanos trabalham na Coral Vem Sul? mais mão de obra externa, se calhar. Quantos Quer dizer, moçambicanos mais, trabalham sei, na mas... Total? Tem poucos. Mas se tu incentivasses a indústria que usa mão de obra extensiva, ao agrobusiness, terias milhares, até podias não dar-lhes incentivos fiscais, mas pela quantidade de moçambicanos que estariam diretamente a trabalhar nessas indústrias e também trabalhos indiretos, tu tinhas dinheiro, tu terias a economia, porque se eu estou num distrito... Edson, sabes, essa parte isso que falaste, de pessoas a trabalhar, sentir, ter dinheiro, veio uma imagem assim, eu era puto, eu acho que devia ter 16, 17 anos, mano, eu era puto, eu tinha um tio, já falecido, que tinha uma loja no bairro de Jardim, mano, ele me levava à tarde para ir passar tempo, naquela altura estava a bater aquela música, ei, Rosinha, mano, isso aí que estás a falar de pessoas, era um momento que eu via, eu sentia que Moçambique está happy, like, ok, people, they have money, estás a ver? Eles chegavam, a loja era uma loja movimentada, uma loja de... A música circular, pessoas com aquele vibe que a época de festas ou época que tem algum dinheiro, estão a sair, que tinham mais possibilidades, que você via pessoas felizes, não era com muito, mas epa, era o suficiente. Hoje, mano, esquece, John. Não há nada, mano. Até dinheiro, notas já não circulam. O dinheiro que está a circular é tudo nas carteiras digitais, mano. Estamos aqui hoje, depois de 50 anos, a dizer que vamos rumo à independência econômica.
Mano, estás a perceber? Que estilo, está-se a dar um ênfase a isto aqui, rumo à independência econômica, 50 anos depois. Bem, eu, Eu não sei, mano, eu acho que esta campanha, para mim, já peca por causa disso. Meu. eu acho que um dos problemas desse país é cada vez que entra um presidente também entramos numa cena de um novo chavão. Yeah. Esse é um chavão. Rumo à independência econômica. Guebuza tinha os seus, Nilson também quando chegou tinha os seus. E depois Moçambique parece não, para mim é um país de descontinuidades. Se tu olhares, tens o mesmo partido há 50 anos, 4 presidentes que foram do processo democrático, né? A nossa democracia, Chissano, Guebuza, News, agora Chapo. Estilo. Ok, não sei. Eu estava a tentar fazer uma análise. Se começamos com o presidente mais velho, foi descendo em termos de idade. Não, como é não. que foi isto A aqui? minha questão é que tu tens o mesmo partido, mas tu tens, cada vez que entra um novo presidente, parece que é um partido novo. Há uma descontinuidade de ideias. A Frelimo não tem, para mim, não tem um projeto de médio e longo prazo para este país. Projeto surge a cada 10 anos. Exatamente. Um país não pode ser construído um projeto de 5, 10 anos. O país tem que ter um projeto de longo prazo. Temos que olhar assim. Exemplo disso tudo que estás a dizer é aquilo que foi comentado há uns podcasts atrás, quando aparece um ministro a dizer que nunca ouviu falar de um projeto como Sustenta, mano. Que era o projeto que parecia ser a salvação daquele governo. E aquele ministro é do Partido Frelimo. Ninguém é ministro Do outro partido. Não, no governo da Frelimo ninguém é ministro vindo do outro partido. E acima de tudo, aquilo era um projeto do Estado moçambicano, implementado pelo Partido Frelimo. Ele diz que não, eu não conheço esse projeto, não faço a mínima. Eu aqui disse, e não tenho problema de voltar a dizer que achei a governação do presidente Nilson a pior que este país já teve. Mas mesmo sendo a pior, deve ter havido algumas coisas boas. E mesmo as coisas más, se o Sustenta foi uma coisa má, é importante que se veja o que foi mau para não se repetir. Nós temos que aprender com os erros do passado para não voltar a cometer os mesmos erros. Agora, quando digo, eu não sei o que é isso. Estilo, a minha pergunta esse projeto já morreu? O entendimento que eu tenho, acho que esse projeto já não há continuidade para isso. Então, tem que haver a capacidade de olhar para o que aconteceu nesse que foi uma das grandes bandeiras da governação do presidente Nilson. Tirar relações e depois dizer o que nós vamos fazer é, a partir deste projeto, haver uma continuidade. Não, isso é tipo, para mim isso não é nada. Não sei se te lembras, no tempo do presidente Guebuza havia uma coisa de 7 milhões no distrito. Sim. Onde é que estão os 7 milhões? Esses 7 milhões eram anuais, né? Não, era distribuídos pelos 5 anos. Não, acho que era anual. Mas os 7 milhões também teve problemas graves. Foi um mecanismo de distribuição, de compra de lealdade e clientelismo político a nível de distrito. Beneficiava membros do Partido Frelimo. Mas era uma ideia que poderia ter sido melhorada e talvez fosse algo que pudesse ser implementado como um plano de governação de fomento das economias a nível local. Então, se tu tens de 10 em 10 anos no mesmo partido descontinuidades, tu não tens um país.
E olha que estamos a falar do mesmo partido. Agora, imagina se um dia chegasse a oposição, então rasgava toda a nação e dizia que vamos... Então, um país feito de descontinuidade, um país sem projeto de como nação, é difícil dar o take-off. Estamos fodidos. Literalmente. Literalmente. Tu tens que dizer, tens que ser claro e dizer o que é que... Isso é algo que nos próximos 50 anos temos que sentar e dizer, sentar todos, porque não está visto que se for só a Frelimo, vamos continuar neste ciclo de 10 em 10 anos. Temos que sentar todos e dizer, como nação, o que é que pretendemos ser a médio, longo prazo? Vamos ser o quê? Estamos situados na costa do Índico, temos uma longa costa na parte do sul. Moçambique está sempre a dizer, eu ouço os dirigentes deste país, nós temos belas praias, o turismo, neste país nós temos potencial para o turismo, então, desculpa lá, como é Turismo. quem é que vem a Moçambique fazer turismo? A maior parte das pessoas que vêm a Moçambique a trabalho, estrangeiros, pedem visto de turista, porque é mais rápido de ser concedido para ir para trabalhar. Não é que Moçambique receba tantos turistas. Moçambique, pela sua posição geográfica, está no sul do mundo. Se eu estou na Europa, vivo na Europa, para eu vir a Moçambique, a viagem não vai ser, tem que ser de avião, não vai ser de menos de 1.000 euros e de volta. Dependendo do tempo em que eu for a comprar o bilhete. Quando eu vier à praia em Moçambique, vou a Bilene, vou a Inhambane, vou à ilha de Moçambique. Eu depois tenho hotéis ou lodges que o preço é bastante caro. Claro, insustentável para nós próprios aqui dentro fazer. Mesmo para os europeus. E não tenho outros serviços. Eu quando estiver no Bilene, em 2 dias, 3 dias, eu acabo tudo o que é possível fazer no Bilene. Não tenho diving, não tenho atrações para fazer, além de estar na praia e voltar aquilo. Atrações suficientes, né? Quer dizer... Mas se estiver em Durban aqui, mano. Mas se estiver se eu estiver na Itália ou for para a Espanha, vou a Ibiza, vou para não sei onde, vou não sei o que, posso fazer 1001 coisas em uma semana e sair de lá, não aquilo. Se eu estiver de férias e for a Zanzibar, for a Tanzânia, faço 1001 coisas. Então Moçambique não é um sítio atrativo em termos de turismo. Por quê? Porque é um sítio caro. Se eu vier até Maputo e depois pegar o carro e começar a ir até Inhambane, vão me parar umas 15 vezes pela polícia a querer me extorquir dinheiro. 15 vezes pela polícia. Na província de Maputo, em Gaza, são os piores. Os polícias de Gaza são horríveis. Em Inhambane, vão me extorquir todo esse trajeto para me tirar dinheiro. Qual é o incentivo que eu tenho? Depois de eu chegar na praia, se eu tiver um acidente, diving, de jet ski, não sei o que, aonde é que eu vou? Qual é o centro de saúde? Vão me dar o quê? Aspirina? Paracetamol? Vão me dar o quê? Vou morrer. Quer dizer, não tenho nada que me garanta que se eu tiver um acidente ou na praia, ou no percurso para a praia, não há absolutamente nada. Então, você não pode dizer, nós temos praias bonitas. E onde é que não há praias bonitas? No mundo inteiro há praias bonitas. Então essas estatísticas que dizem que o turismo está... São gajos que vêm aqui jogar com esse visto. Claro. Há muita gente que vem a Moçambique para trabalhar e entrar rapidamente e fazer o trabalho. Fazer o tic-tac dele, pá, vem visto de turismo. Entra e estão a apresentar, mas são estatísticas falsas. Moçambique não é um país atrativo para o turismo. É um país caríssimo. E se fores para o Sudoeste Asiático, para Vietnã, Tailândia, Bali, Indonésia, não sei o quê, ainda mais barato é do que ir à Europa. E ainda chegas aqui, quando queres, você quando vai a Zanzibar, para ir, você chega a Dar es Salaam, chega no aeroporto de Dar es Salaam, quer ir a Zanzibar, há uma quantidade enorme de pequenas companhias aéreas que operam bimotores ou aviões de pequeno porte, avionetas.
para ir a Zanzibar, posso te garantir que mais de 50. Porque eu já vi. Aqui você chega, quantas avionetas apanha para ir não apanha. Então, não é um país atrativo. E se não é nada disso, como é que ele se torna atrativo? Pensando. Não é vindo uma companhia aérea que diz que chegou com 4 aviões a Solenta e quer operar em Moçambique e dizem não vamos dar a licença porque temos que fazer reformas ao nível legal para que possamos te dar a licença para operar em Moçambique. Mas você sabe que a LAM não dá serviços e as pessoas estão a... Você para ir a Pemba paga o mesmo valor que para ir à Itália. Ir e voltar Maputo, Pemba, Maputo. Você se vai para comprar uma passagem na Ethiopian Airlines, você é capaz de pagar o mesmo valor para Maputo, Roma, Maputo. E por que cargas d'água eu vou a Pemba? Fazer o quê? Para comer e ficar a olhar o mar, mergulhar e voltar a sentar. À noite não acontece nada. Há terrorismo, há aquilo. Não, e de para o outro lado. Então, nem internamente. E é um país caríssimo, Moçambique. País caro, né? As coisas estão caras aqui, mano. Moçambique é um país caríssimo. Se nós dois formos a Johannesburg, sentarmos num sítio, jantarmos e bebermos uma garrafa de vinho, somos capazes de pagar entre 3.000 meticais pela refeição. E ainda conseguir deixar a gorjeta com gosto. Se você for a Maputo, a qualquer restaurante, ali na zona da Pulana, 2 pessoas a jantarem, mais uma garrafa de vinho, ou umas cervejas, nunca vai sair de lá menos de 5.000, 6.000 meticais. Por quê? Porque, obviamente, porque você importa tudo. A tua comida é importada. A carne vem da África do Sul, a batata vem da África do Sul, o tomate vem da África do Sul. Isso tudo tem custos. O vinho vem da África do Sul. A água que está a beber, se não for as nossas bombas, não sei o que, vem da África do Sul. Tudo vem da África do Sul. Então, um país, 50 anos depois, tudo que come já é importado. Se tudo que come já é importado, é muito mais caro do que na fonte. Então, o teu turismo também vai ser mais caro. Lógico. Sim, mano, é frustrante, é off quando a gente ouve, vê, realiza essas deficiências todas que o país apresenta, mano, nestes 50 anos, mano. E no final, a culpa não é minha. Eu é que estou a conduzir o país, mas a culpa não é minha. É é desses outros. É. Todos os outros são culpados pelo estado das coisas, pelo estado da nação. Menos você que está a conduzir o país. Meu amigo Edson, você diz lá uma coisa assim, já sofreste ameaças pelo teu tipo de abordagem, teu tipo de... porque, digamos, né, são pessoas como tu que a gente diz que tem os tomates no lugar, que é para dar a cara e fala pá, como tem que falar. Pressão sobre isso, como é que tem sido para ti ser essa voz, assim, vamos lá dizer, de uma oposição? Porque, mano, já vivemos num país que já não temos oposição, então se temos esperança de pessoas que vão fazer alguma diferença, acho que já tem que partir de cidadãos que estejam, de certa maneira, desligados da arena política, né? Estive aqui um dias também num papo com o BitKeeper. Deu para perceber pelas palavras dele que ele assumiu uma posição que, mano, diz que não tem como, é impossível você neste país querer esperar alguma mudança enquanto os outros gajos à tua frente têm balas e você não tem. Yeah. Você nunca vai lutar contra eles, em momento nenhum. Você vai falar, vai resmungar, vai fazer o quê, blá, 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 blá. Chegou a hora da verdade, a força vai estar mais em cima. Bem, ameaças sempre existem. Já fui ameaçado, já tive uma situação com o meu irmão, que é mais novo, que foi abordado por umas pessoas para mandarem recados para mim. Mas eu digo-te, o facto de tu me ameaçares, o facto de eventualmente tu
de tu matares-me não vai melhorar o país. Absolutamente não. Se eu tenho medo de morrer, claro que tenho medo de morrer. Tenho filhos, gostaria de ver meus filhos a crescer. Mas também tenho a noção de que não tenho outro sítio para ir. E se eu não falar que este meu país está a ficar uma M, para não falar toda a palavra. Se eu não disser, Mano, aqui não há censura, podes falar, né? se eu não disser isso, vou dizer onde? Vou para Portugal, para lá onde chega, está a dizer, fora Chega daqui. de imigrantes, fora daqui. Vou para a África do Sul, onde o ANC deixa a xenofobia, porque o ANC também está a fazer a mesma cagada que está aqui. Está a ver o poder ali agora a desaparecer. mais ou menos, mas a xenofobia na África do Sul é aquilo que é. Então, em nenhum outro lugar nós temos que correr. Eu posso ser considerado um cidadão com plenos direitos para falar e exigir que as coisas mudem. E aqui é Moçambique, é meu país. E este país não é dos políticos que lideram o partido no poder. Não. Não é dos políticos da Renamo, do MDM, não é de Venâncio. Este país é nosso mesmo. É de todos nós. E nós temos que falar e temos que contribuir para este país mudar. E temos que, apesar de todas as dificuldades que existam, infelizmente é o país onde aquelas duas pessoas que eu considero meus pais nasceram. Então, sendo isso, tenho que lutar para que Moçambique seja um sítio melhor. Temos que lutar, mano. Todos. Temos que lutar, cada Então, um com a sua forma, força, mano. exato. Eu luto pelo meu país com estas conversas que eu trago, meu. Com estas pessoas, com estas abordagens. É uma forma que eu encontrei E de fazer. vejo muita gente que num dado momento estava bem. Como isto é vez. Quando chega a vez deles de estar como nós, e reclama. Mas no tempo do presidente Guebuza era um privilegiado. Mas agora este país, não sei o que. A gente diz, mas você estava lá, comia com ele, estava aquilo. Por que não puxava? Porque a forma como está montado o mecanismo, o sistema, impossibilita que todos comam ou todos vivam bem. Então, de forma cíclica, há quem está bem e há outros que estão mal. Vez. Moçambique é um país que é impossível você viver bem, progredir e ter seu negócio aqui, se não tiver conexões políticas. Mas isso não devia ser a lógica. Porque governar é criar políticas públicas para que depois as pessoas criar as bases de políticas públicas, dar boa educação, dar boa saúde. E depois as pessoas usarem da sua iniciativa para criar emprego. Não é a função do Estado criar emprego, mas tem que criar políticas públicas para que haja emprego. Quando eu digo-te chamar empresários do ramo têxtil no Sudoeste Asiático e dar-lhes incentivos, você está a criar políticas públicas para atrair essas pessoas, para depois essas pessoas virem e gerarem emprego. Então, quando tu falas essas coisas, e eu digo, eu não sou oposição da Frelimo. O que nós fazemos muitas das vezes até é dar assessoria grátis aos governantes deste país. Se um governante tiver interesse legítimo no seu povo, podia dizer, mas aquele maluco está a falar o que de dar isenções aqui? Por que um país de facto que produziu... Eu lembro-me quando estudava a história de Moçambique, tu leres que Moçambique já foi um dos maiores produtores de algodão do mundo. Sisal. Então, se tu paras e dizes, aquele louco está a falar, vamos lá parar, pensar e dizer o que é que eventualmente iria mudar se nós fizéssemos isso. E depois tu estás a falar de uma zona tipo Nampula, Zambésia, okay? Se tu fosses a produzir, tornasses o agrobusiness nesta zona forte, sério,
tu tinhas ali ao lado do porto de Nacala e tens um corredor de Nacala. Em vez de só tirar por ali carvão e carvão, fazer tráficos e carvão que lenha, está a ser escovado. troncos, estas coisas todas. Tiravas produtos já manufaturados e estás perto da Ásia, estás perto da... Então, é só Enormes possibilidades, pensar né? e tentar ouvir, abrir-se para outras opiniões e pensar o país para além do seu umbigo. Pensar o país para além do seu umbigo. Não pensar o país como esta é a minha vez, mas pensar do tipo, qual é o legado que eu quero deixar para este país. E a verdade é que 50 anos depois não podemos ter ministros que andam Toyota Land Cruiser. Eu não tenho nada contra isso. Se tivesse boa educação, boa saúde, boas estradas, eu não teria problema. Não é para aquilo, não pode ser prioridade para nós, mano. A verdade é que tu tens que jogar com as prioridades. Eu gostaria de conduzir um Lamborghini. Gostaria de conduzir um Ferrari. Mas, epá, não tenho dinheiro para isso. Não tendo dinheiro para isso, ando de Toyota. Estás a entender? Gerir um Estado, gerir um país... É você próprio começar com os sacrifícios, mano. Então, você que é o titular, ser o papai em casa, sei que eu vou ficar fome, mas meu filho tem que comer. Porque isto aqui não há cá cenas de religião e milagre dos peixes de Jesus Cristo. Não há esse filme na Terra. Se você está a gerir um país em que primeira coisa que pensa é em comprar, tens 20 ministros, os 20 ministros compram Toyota Land Cruiser para eles e depois tem outro Mercedes-Benz e tem um carro para assistente de campo, não sei o que. Você e o Estado não tem dinheiro. Você está a falar de 2, 3 milhões de dólares que poderiam ter ido construir escolas ou fontenários ou melhores hospitais. Então, se você come esse dinheiro, não haverá dinheiro para outras coisas. Eu lembro que o anterior presidente da República tinha na sua escolta Cadillac Escalade. Custa 200 e tal mil dólares, cara. Tinha 2. Quando andava com uma escolta de Toyota Land Cruisers pretos, tinha 2 Cadillac Escalade pretos. Quando andava que o Chapo usou na tomada de posse. Quando andava na escolta de Toyota Land Cruiser branco, tinha 2 Cadillacs Escalade branco. You joking, man, né? Eu vi, ninguém aquilo, eu vi andar nas ruas de Maputo. Eu já vi. O antigo presidente Filipe Nunes andava de Escalade. Então, se você parte de Escalade, tem Escalade e tem Toyota Land Cruiser, só a escolta deles são 2 milhões de dólares. Mais até, meu. Então, estás a dizer o quê? Se estás a partir de 2 milhões de dólares para a tua... Quando andas de preto, combinas escaletes, 2 escaletes pretos. E aquele não é escalete normal. O básico. É o top of the range. Exatamente. Contudo, uma limusine ali dentro. Não sei o que. Se tu estás com esses gastos pessoais do teu conforto, há coisas que não vais fazer. E como o Estado não tem dinheiro, não é que dinheiro é inelástico, onde vai se esticar. Faz-me lembrar, há uns tempos atrás, apareceu uma notícia de um ministro que foi lhe dado uma casa e está a reclamar que a casa é pequena. Então é isso. Quando o Estado for para satisfazer os interesses pessoais, vai restar muito pouco para o interesse público. E é o problema de Moçambique. Moçambique hoje tem muito mais dinheiro como economia do que há 30, 40 anos atrás. Mas tem muito mais ganância daqueles que dirigem o Estado e que acham que vão para o Estado. Quem é um empresário num país em que o setor privado dá dinheiro que deixa de ser empresário para ir para o Estado? Ninguém. Elon Musk, passado um tempo, mandou fumar Dodge e voltou para a sua cena. Nós aqui tivemos Celso Correia, que deixou de fazer de businessman e foi para o governo. E iria continuar se Chapo tivesse lhe escolhido.
Isso não faz sentido. Você está a fazer o quê como ministro que não te dá dinheiro? Claro, porque dá outro tipo de ganhos, vias boladas. É verdade. E há vários, mesmo neste governo, há várias gente que diz ser empresário, sem empresa, mas que tudo que quer é estar na política, ou próximo do poder político. Porque estar próximo do poder político permite as boladas. Então, quando a gente pensa o Estado como algo para controlarmos para, primeiro eu, por mais dinheiro que haja, a economia poderia gerar muito mais dinheiro, mas essas pessoas iriam ficar com muito mais dinheiro e sempre pensando pouco para o bem comum. Então, este é o grande problema que este país enfrenta. Yeah. Quer dizer, a gente hoje, a África, vê assim, mas eu acho que os africanos todos sentem que existe uma luz de esperança para a África desde o surgimento do Ibrahim Traoré, mano. Não sei se é verdade tudo aquilo que a gente lê, que a gente vê, que como o esforço dele está a fazer o boost da própria economia, como está a ser valorizado as coisas internas, tudo isso, mano. É aquela luzinha, né, no fundo do túnel, se calhar, que nós temos hoje como África. Eu acho que depois daquilo que vimos nas manifestações pós-eleitorais, eu creio que Moçambique mudou. Já, né? Tem um antes e depois, né? Eu penso que temos uma sociedade cada vez menos tolerante. E as pessoas estão muito mais... o cidadão comum está muito mais vigilante e exigente. E isso, espero eu que isso torne os políticos deste país também muito mais responsáveis e abram os olhos. E os ouvidos. Exato. Aquilo que o povo quer. As manifestações já acabaram, felizmente, porque era um cenário de caos e que ninguém gosta de caos e incerteza. Mas as causas por detrás das manifestações ainda não foram resolvidas. A verdade é que, para mim, as manifestações não só foram pelos resultados eleitorais, mas, acima de tudo, foram um grito de um povo que diz que basta. Basta, e eu não me revejo naquilo que vocês fazem quando estão no poder. E se nada for feito, ou se pensarem, os políticos têm o poder, se pensarem que aquilo foi algo sazonal e não volta a acontecer, e podemos voltar business as usual, podemos correr o risco de nos próximos tempos os conflitos e tensões em Moçambique aumentarem. E é visível os pequenos focos de descontentamento popular, onde as pessoas cada vez mais questionam a autoridade pública, as entidades, mostrando o seu descontentamento. Então, se nada for feito... Não, sabes, eu até vou aqui ser um bocado otimista, Edson. Eu acredito que o pessoal abriu, sentiu, percebeu que as coisas mudaram. E eu tenho fé, tenho esperança que este mandato, as coisas vão ser diferentes. Vamos ver coisas boas. Tenho esta fé, acredito que quero ser mesmo otimista. Quero acreditar que vamos chegar às próximas eleições enquanto algumas coisas mudaram, enquanto algum bem, pelo menos estas lacunas grandes que temos na saúde e na educação, isto aqui tem que terminar
o mais breve possível, mano. Se isto continuar assim como está até as próximas eleições, meu, aí é mesmo no hope, mano, no hope. Enquanto eles não inverterem as prioridades e tratarem daquilo que o Shitsung precisa que seja tratado, de verdade, mano, de ser priorizado, meu, não, as coisas não vão. Mas eu tenho esta fé que é pá, este movimento que houve, estas manifestações, esta rebeldia toda, foi o mesmo povo. Quer dizer, o Venâncio pode ter sido um pretextinho, alguma coisinha assim, estás a ver? Mas o povo acordou, o povo sentiu, o povo sabe, o povo falou por ele mesmo. É coisa que nós nunca vimos isto aqui. Em 50 anos havia uma primeiros gajos da UIR que saíam com gás, já dia seguinte já ninguém estava na rua, mano. Aqui Sim. insistiu-se, aqui mostrou-se que epá, éramos noticiados em todo o mundo, estávamos a falar, Moçambique era notícia todos os dias. Yeah. Pelas más razões, infelizmente. Mas prontos, isso acende em mim uma esperança que epá, vai-se fazer alguma coisa. E pá, até penso mesmo que pá, esse governo devia fazer isso aí, que está hipoteticamente dar isto aqui, mano. Tolerância zero a partir de hoje, meu. Eu sinceramente não acredito. Epá, Mas espero bem. Espero também, Edson, que pá. Nós temos que ter esperança, bro. Isso Se não tivermos esta esperança, vamos aqui hoje só ficar a pensar que os próximos 50 anos serão piores. Man, epá. No point, meu. Depende de nós como moçambicanos. Serem piores ou não. Mas espero bem que não. Espero que os Epá, eu até moçambicanos espero, continuem. mano, que surja uma outra força política no país, mano, que parta de jovens também, como tu e outros, meu, que sejam mesmo isentos e imparciais deste processo todo, estás a ver? Porque esta política toda que está a vir, os políticos todos que nós temos, mano, são políticos de old school todos, John. Mas por acaso agora temos uma nova geração, né, de políticos, mas às vezes nova geração em termos etários, mas o mindset, quando vejo muitos deles a falarem, continuam a querer fazer não há um corte geracional em termos daquilo que eles pensam. Quando só A doutrina é a mesma. Yeah. E feliz ou infelizmente o mundo mudou e o mundo está a mudar rapidamente. E então se esses não se adaptarem rapidamente a essas mudanças, vão sofrer as consequências. E Moçambique tem uma população bastante jovem. Como estávamos a falar antes de começar o podcast, se mais gente tiver acesso à internet, até a forma de fazer política vai mudar. Não vais continuar a fazer showmícios, andar a gritar aquilo. Então tens que adaptar-te e saber de que tipo de conteúdos falar para que tipo de grupos. E se tu não criares oportunidades de emprego, oportunidades de ter melhor educação, saúde, oportunidades de criar emprego, ou de ser empreendedor para jovens, por mais discursos que tenhas, tipo, agora vamos à independência econômica, agora vamos dizer que se as pessoas no dia a dia não sentirem isso, as pessoas não vão entrar, né? Mais gente irá à rua e as pessoas não vão entrar, né, nos teus discursos de chavão. E isso, a probabilidade de resvalar para tensões e conflitos é extremamente alta. Há dias perguntavam, por que nós moçambicanos não temos, como é que é, uma espécie de orgulho de ser moçambicanos, né? Eu disse, se não tenho comida na mesa, esses orgulhos de ser moçambicanos são tretas. Falácias. As pessoas querem saber que tem comida na mesa, que amanhã
irá trabalhar e há certeza que os seus estão bem e os seus vão ter o que comer. E neste país a imprevisibilidade é imensa. É para o dia 2, do nada para o dia da manhã. E quanto mais houver imprevisibilidade quanto ao sustento do cidadão comum, mais vulnerável ele está. Ele mais facilmente sairá à rua para aceitar fazer uma manifestação, porque pode tirar dividendos imediatos disso, fazendo saques, okay? Mas também pode ser que seja a ser pago e a ser manipulado. Pode, por exemplo, o Estado moçambicano nunca diz o que está a acontecer em Cabo Delgado. E sempre diz, não, aquele é um problema do fundamentalismo religioso, mão externa, não sei o quê. Mas se em Cabo Delgado não pula os jovens tivessem emprego, soubessem o que seria o seu amanhã, dificilmente iriam se envolver ao jihadismo, ao radicalismo. Iriam dizer, não, eu trabalho, sinto que há prosperidade na minha vida, sinto que os meus filhos vão à escola, comem, não sei o quê, por que eu tenho que me envolver nesse filme? Então, se você não dá essas condições, não cria essas condições, haverá quem possa vir e mobilizá-los. E eu digo, a meu ver, se em Moçambique nós houvesse, por aquilo que eu vi no conflito pós-eleitoral, se o povo tivesse acesso ou acedido a armas, nós poderíamos ter conflitos muito mais graves. Aqui a sorte foi que quem tinha armas era somente a polícia e o exército. Mas se por algum motivo tivesse as pessoas, os cidadãos tivessem acedido a revolta popular, a fúria contra a polícia era tão grande. E até hoje sente-se. Quando vemos assassinatos de polícias na semana passada, na Matola, as pessoas brincam com isso. É dizer, agora vamos... Está a pagar. Não, vi uma... quando é que podemos marcar uma manifestação com gás lacrimogéneo para reclamar sobre a morte dos polícias? Outros já agora, aqueles que namoram, há um kit para aqueles que bebem copos, colete de prova de balas, para aqueles que bebem copos com cernic. Quer dizer, para mim é triste que moçambicanos estejam a ser assassinados como se fossem... E levado isso assim de uma piada, Mas isso mostra a forma... como eles são vistos. Como as pessoas, o entendimento que as pessoas têm sobre a polícia. Há uma imagem também que circulou há dias, onde mostra que, coisas de internet, não sei, não posso dizer se é verdade ou não, coisas de internet, onde mostra que alguns destes indivíduos que foram assassinados eram pessoas que estavam marcadas nas fotos como se fossem artistas protagonistas com armas na altura das manifestações. Exatamente, também vi isso. E vi um comentador numa televisão a mencionar isso. Então, mas sabemos que são polícias. E a última coisa que a gente quer é viver num estado de cowboys, onde os polícias, parece que estamos em Chicago dos anos 1920, Al Capone, onde os polícias eram mortos pelos bandos de mafiosos. Então, isso é a última coisa que queremos. Mas a forma como as pessoas falam, no sentido pejorativo com que as pessoas falam sobre a polícia, mostra o descrédito que há pelas instituições. E isso é algo que tem que se trabalhar. O governo deste país tem que trabalhar. É que as instituições públicas em Moçambique estão totalmente descredibilizadas. Mas isso não se trabalha com discursos da treta, com... Não, isso que estás a falar, senti uma dor agora aqui no meu peito, mano. Fiquei assim, estávamos a falar de educação, saúde, mas, mano, você já entrou numa esquadra? Sim, sim. Olha, tu quando entras numa esquadra em Moçambique, em Maputo, que é a capital deste país, os polícias tomam nota da ocorrência escrevendo.
num Papel A4 escrito a caneta, à mão. Yeah, à mão. Se o ministro do interior deixasse de andar de um Toyota Land Cruiser GX, ou VXR, o Raik Part, V12, esses pretos, todos esses Land Cruisers que andam aí, pretos, são de titulares de ministros, É para cada carro acima de $100,000, yeah, mano. ministros, ex-ministros, não é de gente normal. Um carro daqueles custa entre 12 milhões a 15, dependendo do que traz. Os extras todos lá dentro. Se os últimos modelos, tirando aqui na Toyota, onde pelo menos todos vêm CIFAO, né? CIFAO. Deve estar entre 12. Esses não vão comprar carro de segunda mão, vão zero mesmo. Se tu não compras aquele, volta ao milagre dos peixes de Jesus Cristo, sabes? Essa onde tiravam do cesto peixes infinitivamente para distribuir às pessoas. Se tu não comprares aquele carro e comprares e manteres aquilo que já veio. Sim, e comprares desktops, computadores desktop. Acho que desktop é mais barato que laptops. Yeah. E puseres desktop em todas as quadras. Em todas as quadras tiveres um desktop. Desktop não deve custar por 30 mil meticais. O básico. Com para o Word. Que é. E se nem estamos a falar de uma sala especial com uma internet high speed. Se não estamos a falar nada disso. Dá para meter em todas as quadras da cidade de Maputo, província, e porque acho que entre 10 e 12 milhões de meticais, não sei quantos desktops compras. Se meteres isso e chamares há muitos miúdos bons ITs, ele pode criar um sistema intranet do Ministério do Interior, onde em tempo recorde, cada esquadra, quando for ali apresentar a ocorrência, é capaz de, em tempo recorde, ele poder elaborar num Excel ou aquilo, tipo, o perfil de crimes em cada área. Dizer bem, na segunda esquadra, a maior parte dos crimes é furto de objetos de viaturas. Perucas. Outro é perucas, ou não sei o que. Em tempo recorde aqui, isso não custa tipo de 200 mil dólares, 300, não. É uma coisa que esses meninos podem fazer. Os computadores a polícia está cheia desses meninos, mano. Então, há coisas que em Moçambique é só falta de vontade de fazer. Porque se tu escreves na A4 e guardas, a probabilidade de uma chuva estragar aquilo é elevada. A probabilidade do tempo desgastar é elevada. Fui fazer uma ocorrência de uma burla que sofri, mano. Deram-me um papelinho, uma coisinha assim. Tchac, vinha um número, um carimbo, meti aquilo numa carteira que já perdi, já nem sei. E depois, em Moçambique, continuam a desprezar isso. Mas isso é importante, a questão de dados. Se tu não tens dados estatísticos sobre a predominância do crime em diferentes áreas, como é que tu podes desenhar uma política de segurança pública? Como é que eu chego ao cargo de ministro se não sei que tipo de crime acontece no Spamanine? Como é que eu vou desenhar uma política para lutar contra o crime no Spamanine? Se as quadras de Spamanine sempre perdem aqueles papéis. Com esse sistema básico, com um Excel, um desktop, não sei o quê, um sistema de intranet, em que tudo está aqui. Nós clicando... Não, mano, eu até não... Você está a falar muito pouco, eu não concordo com isso. Básico, coisa nenhuma. Avançado, mano. Já estamos cansados de esperar pelo básico, meu. Não, mas eu estou a dizer básico em termos de custos. Não, caga lá para o básico, então, não há isso aí do básico já, mano. Básico já não aceitamos o básico, então, meu. Tu não tens... E é tudo uma questão de investimento, de prioridades. Se tua prioridade, como quando chegas ao cargo de ministro, é fazer show-off do carro que recebes do Estado, dos 2, 3 carros que recebes do Estado, e quando sais do cargo, vais levar aqueles carros, em vez de a tua prioridade ser facilitar a vida do cidadão. Obviamente,
que o pouco dinheiro do Estado não vai chegar. Então, se tu não tens um mecanismo de coleta de dados, mas o mesmo acontece ao nível dos hospitais. Você também não faz registro, não é nada computarizado, é tudo papel. Então, se você não tem um mecanismo eficiente de coleta de dados, você tem o primeiro problema para desenhar políticas públicas, porque você não sabe o que as pessoas têm. Se no Xamancula há mais malária do que, por exemplo, na São Marchilde ou na Pulana Caniço, você quando desenha políticas de saúde pública, você vai desenhar políticas no vácuo. Mas enquanto no Xamancula tem que, além de desenhar, mandar medicamentos antimaláricos, também tem que haver campanhas de sensibilização sobre malária. Eventualmente tem que falar com o município de Maputo, dizer, olha, Rosaco Mania que vem aqui, tem esse problema desses charcos, não sei o que, se tirarmos isto, construirmos, não sei o que, drenar, pode resolver o problema e deixarmos de investir tanto dinheiro para... Quer dizer, é preciso pensar, é preciso ter a capacidade de olhar os dados e não olhar dados como se fossem... Isso não interessa. Senão você está a gastar dinheiro à toa. Mas para isso é preciso definir prioridades. E um país que não define prioridades não chega lá. Não chega lá. Edson, qual é a possibilidade, mais remota que seja, de, por exemplo, o CIP ser um parceiro do governo, do Estado, em que eles venham, batem as vossas portas, convidem vocês para, mano, queremos resolver isto aqui, como é que vamos sair daí? Existe alguma forma disso? Vocês, pelas pesquisas que fazem, pelo estudo que fazem, têm dados? Yeah. Bem, eu sempre digo que se os políticos estivessem realmente interessados no bem público, olhavam aquilo que o CIP faz, não só o CIP, como outras organizações da sociedade civil que fazem pesquisa como uma fonte de informação. Mas quando o teu interesse individual é maior do que o interesse público, obviamente que tu olhas para aquele que traz esse tipo de evidências como um inimigo, como alguém que está para levantar a consciência pública e barrar o teu nível de manipulação da informação. Porque o que não falta hoje em dia é disponibilidade de informação para as pessoas tomarem decisão, pelo menos uma decisão baseada em informação disponível. E também a gente tenta de todas as formas possíveis, até quando eu estava a dizer que ler um relatório de 30 a 40 páginas já é cansativo, mas eu ponho-te um áudio de 1 minuto e meio para tu entenderes. Também para os titulares de cargos, para os governantes, em 1 minuto e meio ele não sei aquilo, ver e perceber isso. Mas quando a primeira coisa que basta ver é do CIP, estou me borrifando. Tu estás a fechar a oportunidade de ouvir alguém... Uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva. Então, logo, e digo-te, mais uma vez, se este país não reforça a forma como coleta dados, é difícil depois desenhar políticas para resolver os problemas. Enquanto o país em si mesmo tem as próprias capacidades, através das suas próprias instituições, de fazer essas coletas. Mas não fazem isso talvez porque vão contratar consultores depois, e pesquisas e blá blá blá, e lá se vai. Então... É vez, meu. Isto é vez. Man, Edson, a conversa podíamos alongar mais, mas, foi o nosso primeiro encontro. Espero que tenhas curtido. Obrigado pelo convite. Eu gosto para conhecer pessoas novas, conversar, esclarecer, tirar algumas dúvidas, inquietações, que às vezes são minhas, às vezes uso a minha voz para trazer as inquietações de outros também.
Espero poder voltar a ter-te mais vezes aqui no podcast para novamente discutirmos, falarmos, debatermos ideias, mano, trazermos mais pessoas que possam termos uma mesa redonda em relação a assuntos que são de preocupação, são de interesse e tentarmos resolver ou tentarmos trazer soluções, tentarmos trazer oportunidades, hipóteses, talvez abrirmos alguma mente e que nessa mente aberta possam sair ideias que possam beneficiar o povo, possam beneficiar a nós como moçambicanos, e que realmente este país possa progredir, possamos olhar com orgulho para o futuro, com esperança, dizer que apesar das adversidades todas, dos feitios e dos defeitos, algumas coisas estão a acontecer, mano. Estão a fazer coisas para nos calarem, para nos mostrarem. Estás a ver? Sentir esta coisa assim, dizer que a Frelimo fez de facto. Vamos lá aceitar, vamos lá admitir. Conseguires poder dizer isso com orgulho, por mais que não gostes, que já é normal para muita gente, mas renderes sozinho, dizer que vamos lá aceitar. Os caras jogaram, podem ter sido ilegítimos mas fizeram, aconteceram, né? Se temos essa esperança, mano, acredito que teremos possibilidade de ter um futuro melhor, porque, mano, nós temos que olhar para o futuro, temos que ter esperança, senão o mundo já está cheio de negatividade, de doenças mentais que cada vez mais picos a subirem. Temos mais negatividade do que positividade neste mundo, mais guerras, mais o quê. Todo dia são bad news. Então tentarmos trazer aqui alguma coisa que possa alavancar essa nossa esperança como seres humanos, que nos possam ajudar a tornarmos nós próprios também melhores seres. Porque de verdade mano, se nós formos a esperar tudo que o governo faça, nós não vamos fazer nada. E se nós também não fizermos nada, não vamos contribuir com nada, mano. Por mais que seja um pequeno bem que a gente faça, uma coisa que façamos ao nosso vizinho hoje ou ao próximo ali, mano, de certeza que isso vai repercutir e vai criar aquele ripples e vai beneficiar alguém. Então cabe a nós também fazermos o bem sem olhar a quem. Cool. Guys, se assistiram, subscrevam e partilhem o nosso conteúdo, façam esse canal crescer. Edson, any last words, alguma coisa que queres deixar aqui, man? Obrigado pelo convite, por estar aqui, foi muito nice. People, até breve. Tá.